Dialogando com o Universo está de volta, graças a Deus. Como a gente deu um alerta de spoiler há pouco tempo, a gente está voltando, nós estamos fora de um estúdio, né, de protocolo, né, Digamos assim, Jana? profissional. Exatamente. E nós estamos no estúdio aqui na casa da Jana, que é uma casa bem ampla, e a gente vai fazer o nosso podcast acontecer custe o que custar. E nós estamos aqui, capazes, recebendo vocês e nos apresentando. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Tatien, que eu sou irmã da Jana. Eu trabalho com comunicação, com eventos, com vendas e adoro conversar, falar com vocês. Eu adoro comunicação e apresentar esse podcast está do lado da minha irmã, que eu acho ela um oráculo de muitas coisas boas que ela sabe, que ela estuda. A gente resolveu fazer esse podcast, Dialogando com o Universo. A gente está de volta nesse formato bem mais legal do que dentro de um estúdio de verdade, né, Jana? Não, com certeza. Íntimo, minimalista. Exatamente. Simples como somos, mas cheio de amor para dar, porque informação também é um ato de amor, né? Então, tu te apresenta, Jana, agora. Vamos lá. Então, eu sou a Jana Henke. Para quem não me conhece, eu estou terapeuta holística e integrativa. Trabalho com expansão da consciência, com despertar. Muitas pessoas não sabem o que estão fazendo aqui neste planeta, né, Tati? Pois Acho que tem então. muita gente que não faz ideia. Então, esse é o meu foco. Equilíbrio da mente, destravar crenças limitantes que não nos permitem a abundância na vida, muitas vezes. Então, é um trabalho bem amplo. Adoro, trabalho 9 anos nisso e espero continuar uma vida toda. Com certeza, com certeza. E esse espaço aqui, Dialogando com o Universo, é um espaço que a gente abre para que vocês também possam trazer assuntos, né? Deliberar assuntos lá nos comentários que vocês entendam que seriam legal a gente conversar aqui sobre. Eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu sigo a minha irmã, essa foi boa, né? Desde 2018, assim, pertinentemente, né? Se essa palavra existe, assim, né? Sim. Existe. E eu acho que eu hoje aprendi muito e a Jana traz muito conhecimento. Eu acho legal a gente trocar essa experiência com outras pessoas, para que a gente não entenda que a vida tá aqui de passagem, né? Não, nem um pouquinho. Nem um pouco. E aí dá pra gente falar um pouquinho, Jana, porque agora tu tá trazendo mais uma habilidade dentro de tantas que tu já tens, que tu já estudou, que é o trabalho de mentalidade. Então eu queria que a gente vai falar um pouquinho sobre mentalidade. A gente deve gravar em torno aí de 40 minutos, né? Esse podcast, a ideia é essa, para que vocês conheçam um pouquinho mais o trabalho da Jana, principalmente focado nessa nova área, não é uma nova área, mas nesse novo... agora com uma técnica nova, Uma técnica nova, muito bem, isso aí. Falando um pouquinho sobre mentalidade. Dá pra gente dar um spoiler, porque eu sei que tu vai te aprofundar mais agora nesse domingo. Eu ia dizer como é que era, só pra gente voltar hoje. Isso, pois é. Então, né? Verdade. Tá, vamos parar e vamos voltar. Verdade, eu pulei uma parte aqui, voltar à gravação. Por que a gente tá voltando pra gravar depois que a gente perdeu o nosso estúdio? Jana, conta um pouquinho pra gente do que aconteceu. Perdemos o nosso estúdio não por causa da enchente, mas porque o dono do estúdio nos abandonou, nos ignorou. Então, assim, a gente estava pagando bonitinho, mas não sei o que aconteceu. Ele resolveu não nos dar mais assunto, a gente pensou o que fazer. Só que neste meio tempo entrou todo aquele drama das enchentes. E foi bem na época que nós tínhamos gravado o 3º e o 4º episódio, inclusive o 4º ficou pra história. A gente não postou o 4º, porque até perdeu até por causa dele, né? Perdeu o time, né, todo, né, que era a gente questão de Mercúrio retrógrado, exatamente. Né? E retrogradou tudo, porque nós ficamos todo mundo sentado resolvendo questões de águas. Mas, enfim, foi bem... Não precisamos aqui falar o que aconteceu com cada um, né? Mas a gente passou na pele com as nossas mães, com a minha mãe. E eu com a minha sogra. Com a nossa mãe. Isso, a nossa mãe e a minha sogra. Sogra da Tati. E a gente ficou muito envolvida. A mãe ficou em casa 75 dias, então, assim, nós não pensávamos em outra coisa senão resolver a situação delas, né? Aí o podcast ficou... Realmente ficou, né, em stand-by. E depois a gente até voltar à rotina, realmente isso tirou todo mundo da rotina, né? Não teve, acho que uma pessoa que não se envolveu. Então, a gente nem precisa tocar muito mais nesse assunto, porque realmente não existiu ninguém que não se envolveu. Todos se envolveram, né? De alguma forma, ou ajudando, né? Ou estava dentro da situação toda calamitosa. Então, né? É algo bem triste que a gente passou e que nos traz momentos bem difíceis mesmo. Mas aí todo mundo saiu da rotina e até voltar à rotina. Eu confesso que para mim foi bastante demorado. Sim, e para Jana, para minha irmã, então foi muito mais, porque a mãe estava aqui na casa dela. Então, assim, para Jana voltar, realmente quase que se passou um ano. Agora, em maio,
Fechamos um ano em 2025 e dá para dizer que agora há uma retomada de rotina, no teu caso, né? Sim. Que foi bastante tempo que a mãe ficou aqui, e no meu caso foi no final do ano passado mesmo que a gente conseguiu se organizar. E mesmo assim, agora a gente está num ano mais puxado economicamente falando, mas isso é um outro assunto. Mais pra frente. Hoje nós vamos retomar. E a gente está de volta aqui então, nesse novo ambiente, nessa sala de estar maravilhosa da casa da minha irmã, que é, como a gente falou, é um ambiente minimalista, mas tem todo o nossa energia, a nossa casa. Exato. E aí, agora sim, a gente vai falar um pouquinho. Dá pra gente abrir esse leque da mentalidade? Eu sei que tu vai te aprofundar. Nós estamos gravando no dia 16 de maio, hoje é uma sexta-feira. E a Jana, domingo, agora dia 18, tá certo? Na verdade, amanhã, dia 17. Ah, não, sábado, então, dia 17 amanhã, ela vai aprofundar ainda mais a técnica e o conhecimento que ela tem sobre mentalidade. Ela vai trazer isso também nas técnicas de autoajuda que a Jana faz aqui nas sessões dela. E eu quis trazer esse assunto também, porque eu acho que a gente está precisando muito, né, da nossa mentalidade, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo economicamente um aperto, uma recessão, uma crise econômica seríssima. Exato. E a gente talvez jogue toda a culpa em cima do governo, que não vou falar minha opinião, mas todo mundo sabe. Mas não adianta a gente botar toda a culpa, porque tudo depende de nós. Então, bora lá, Jana, falar um pouquinho sobre isso? Então, assim, a mentalidade, o que acontece? O que é o foco do meu novo trabalho, que é uma técnica que é desenvolvida através da hipnose e da reprogramação mental. Muitas vezes nós temos consciência dos nossos traumas, das nossas dores, no nosso campo de consciência, realmente, ego. Então a consciência é o ego? A consciência é o ego. Então a gente vive à mercê deste ego. Só que não. Por quê? Porque na realidade o ego é 3% de quem nós somos. Apenas. Tem livros que falam 5, tem livros que falam 3, enfim, vamos para 5, então, que fica no meio termo. 95% de nós, do que nós somos, como nós reagimos, como nós sentimos, como nós vivemos, é o nosso inconsciente. Nossa Senhora! E o que se guarda no inconsciente, já que vamos supor, 95% disso tudo é inconsciente? Então, 95% é inconsciente. O que se guarda no inconsciente? Todas as nossas memórias, principalmente da nossa concepção, Tu tá falando lá no útero? Óvulo e espermatozoide, até o momento presente. Principalmente as fases mais críticas de, digamos assim, construção de quem nós vamos ser no futuro, dos 0 aos 7 anos. E depois dos 7 aos 14 anos, muito de como nós vamos ser nas relações e no meio em que vivemos a sociedade. Então, olha que punk que é. Nossa, total, eu já não sei nem para que lado que eu te pergunto agora, porque tem tantas perguntas, só nisso aqui que tu falou já tem várias. Tá, bota aí só para finalizar esse pensamento. Vai. Então, olha que punk que é nós pensarmos, quem já está fazendo isso uma autoanálise, que nós somos hoje a consequência daquilo tudo que a gente vivenciou. Mas assim, mas, por exemplo, num exemplo da própria aula que eu estava assistindo ontem, a moça era abandonada pela mãe, a moça foi criada pelo pai, mas um dia a mãe resolveu roubar ela do pai, então ela passou a ver a mãe de novo, mas nunca mais viu o pai. E aí ela começou a apanhar muito da mãe, o padrasto começou a bater, começou a abusar, enfim, a vida drástica, e essas são as violência mesmo, muito violenta, muito violenta. Violenta, de escassez e de crueldade. Qual era a queixa desta paciente? A escassez financeira. Tudo que vinha para ela vinha com dificuldade, ou não ficava, ou não evoluía. Tá. Então, só para resumir, porque eu não vou aqui falar todo o caso, e é esse o foco do meu novo trabalho, o que é esta técnica que é pautada na hipnose e na reprogramação mental vai fazer? Ela vai até o inconsciente através da hipnose, vai trazer as memórias de dor, tá? E a partir dessas memórias que vão emergir do inconsciente, depois é feita uma reprogramação
Para ela virar essa chave. Para virar a chave. Porque não adianta só fazer a hipnose e a pessoa ficar com todo aquele trauma na consciência, tendo noção do que aconteceu. Exatamente. Então, são fases. A primeira fase é o diagnóstico, levantamento das questões emocionais. Tá. Depois é uma ancoragem, onde a pessoa vai, também através de um processo, passar daí pelas partes boas daquela história. E aí, então, uma terceira etapa começa a limpeza real do lixo emocional a partir daquele diagnóstico. Lixo emocional. Eu vi tu falando sobre isso na tua rede social. Exatamente. Então, claro, as pessoas vão perguntar a primeira coisa, imagina com quantas, né, encontros nós vamos resolver o lixo emocional. Vai depender. No caso dessa moça, por exemplo, a gente já percebe que tem que fazer uma sessão para a mãe, uma sessão para o pai, uma sessão para o padrasto. E aí tu vai descobrindo às vezes que o padrasto tinha mas não sei quem. Por quê? Porque vão abrindo ramificações. As pessoas vão entrando na vida e vão saindo da vida. Claro que vai ser conforme o que ela está trazendo. Não vai ser do nada, assim, resolvi fazer mais uma sessão porque eu acho que fulano também participa. A partir disso, o cérebro vai começar, se reprograma. E a pessoa não tem mais aquele link, aquele start de dor ou então de recessão, de escassez emocional. Porque a escassez emocional está diretamente ligada à escassez financeira. Então a pessoa pode vir te procurar e trazer uma dor que seria a seguinte: eu não consigo prosperar financeiramente falando, porque a prosperidade não é só financeira, né, gente? Não. Prosperidade é muito ampla, a palavra, inclusive, né? O sentido da palavra. Mas muito se liga ao lado financeiro. Normalmente as pessoas ligam isso. Isso. Então a pessoa pode vir daqui e te dizer: olha, eu preciso entender por que eu não consigo ganhar dinheiro. Por que eu tô trabalhando que nem uma louca, 12 horas por dia, e não consigo ganhar dinheiro. Certamente a gente vai encontrar emoções e dores bem profundas lá na infância de 0 a 7. Principalmente nessa primeira infância. E também pode vir algo das nossas gerações. Tem sentido isso? Total sentido. Tá. No caso dessa técnica, vou saber amanhã, mas eu acredito que, até por ser feito todo estudado no campo da neurociência, da neuroplasticidade, enfim, que é muito a abordagem do cérebro humano. O cérebro humano ainda, dentro desse campo, não está muito aberto para o espiritual. Mas, com certeza, se o dia que abrir, essas informações de vidas passadas também estão no inconsciente. Ah, certamente. Né? Com certeza. Então, por exemplo, na constelação, muitas vezes já acessa esse banco de dados, vamos dizer assim, né? Algumas constelações já acessam. Mas no caso da técnica, eu vou confirmar isso amanhã, a princípio vai até, então, o útero materno. E se a gente for pensar na questão financeiro, que hoje é o mal da humanidade, tem tudo a ver com a mãe e o pai. Porque do pai nós vamos receber a informação eu levanto e vou em busca do meu dinheiro, eu levanto e vou em busca do meu trabalho, com a força que o pai me traz. Então, quando a gente fala de força, é a questão da energia. Exato. Né? A energia do homem e do pai. A energia do masculino, que o pai, ele é toda essa força dentro de um clã familiar. E tem a energia da mãe, do feminino, que é como eu vou nutrir este dinheiro comigo, como eu vou co-criar a minha vida para que esse dinheiro fique, para que esse dinheiro se expanda. Porque a mãe é o feminino, é a criatividade. O útero, né? Como que eu vou, então, fazer com que tudo isso realmente venha para minha vida de uma forma abundante? Como uma vida uterina, né? Que vai lá, um sêmen, um óvulo, se transforma numa criança. Então, isso é um link com o dinheiro. O que eu faço com aquilo que eu angario? Se eu perco esse dinheiro o tempo todo, se o dinheiro não para na minha mão, olha o link com essa mãe que não criou essa filha. E isso que abandonou a filha. Tá, aí a gente deu um breakzinho, porque como vocês sabem, a gente teve um probleminha de iCloud, mas agora nós retornamos, a Jana já com um novo look aqui no cabelo. A gente tá bem, passamos bem, estamos bem. Já comemos, inclusive, tomamos um chimarrão, postamos algumas coisas e voltamos aqui, então, para terminar esse bate-papo bem legal. E quero chamar a atenção para a importância dele, porque
é não somente buscar pelo autoconhecimento, mas entender, né, como virar essa chave para que realmente o que a gente está procurando, que seria, no caso da Jana, o tratamento ou o autoconhecimento, realmente funcione, né, Jana? Jana? Senão não tem sentido nenhum. Sim, primeiramente é necessário, e eu acho que desculpa te cortar, mas Não, mas é isso eu acho mesmo, que a a coisa gente está aqui para mais bater papo. difícil que tem, que é admitir que precisa. Pois então. Porque normalmente as pessoas, elas não têm a coragem necessária e elas fogem dessa transformação profunda que é o autoconhecimento. Uma coisa é receber uma técnica. Outra coisa é Muito tu bom. fazer uma profundidade dentro de si. Mergulhar nas tuas sombras, né? Carl Jung falava sobre luz e sombra já Há muito tempo. ou seja, é nós realmente fazer o mergulho. Isso tem uma analogia bem legal do iceberg. O que a gente vê é o que está para fora do mar, do oceano. Mas mergulha ao lado do iceberg, começa aí. É profundo e imenso. Imenso, Imenso. escuro, Uhum. né? E não, parece que não tem fim. Então é isso que é autoconhecimento, é a gente realmente poder mergulhar nas nossas sombras para melhorar, para se libertar. Esse é o Porque intuito. tá todo mundo procurando o autoconhecimento, mas superficial. Então vai lá, faz uma sessão de reiki, faz lá uma sessão de constelação familiar, aí daqui a 6 meses vai lá, faz não sei mais o que, o mapa astral, aí depois Tudo faz a são revolução, tá, mas fontes. qual é isso? De informação, mas o Isso. que tu faz com essa informação? Aí que tá o gatilho. Isso, é, Tem que virar essa chave. tem que virar essa chave. E aí que eu quis trazer essa volta, esse nosso retorno, falando dessa especialização da Jana em mentalidade, por quê? Porque é a virada de chave, é o que eu vou fazer com essa informação, o que eu preciso fazer para mudar minha mentalidade e aí prosperar, que é o que as pessoas também estão procurando. E que muitas Né? vezes, através das técnicas, a gente até consegue ter uma luz daquela questão, a gente toma consciência da questão, né? Por exemplo, numa constelação, tu pode verificar lá a tua necessidade de buscar o amor da tua mãe Tá. e que isso reverbera na questão do dinheiro na tua vida. Como eu vou manter esse dinheiro comigo? Quem busca é o pai, quem mantém é a mãe. As energias, a gente tá falando. Isso. A gente toca sem querer nos microfones. Vou até subir um pouco. Tá tudo bem. Então, eu até posso ter essa noção. Tá. Mas muitas vezes essa virada de chave, ela não é fácil, porque nós estamos falando de inconsciente, a gente não está falando de consciente, de mente egóica. A mente pode até entender o processo, mas o inconsciente, que é a criança interior, que todo mundo fala, ela não consegue receber essa informação tão pontual. Então o trabalho realmente é de formiguinha. E por que as pessoas demoram tanto para entender isso, Jana? Porque tu falaste num post teu que tu faz terapia há 14 anos, eu também, de certa forma, e um pouco contigo, um pouco com outras terapeutas, Sim. porque muito a gente não pode trocar, somos irmãs, né? Então tem coisas que a gente. Mas a maturidade já está me trazendo essa possibilidade de trocar contigo, né? Sim. Adoro o olho. Mas a gente precisa tratar essas dores, e elas são dores realmente profundas, porque não dá pra gente caminhar mais nessa vida, nesse momento, nessa transição que a gente está tendo. E aí você fala muito sobre isso, quinta dimensão, transição planetária, isso é um outro podcast. Tá? Outro podcast. Mas por que é tão difícil das pessoas realmente se aprofundarem naquilo que elas precisam saber delas mesmas? Porque o inconsciente, ou então a alma, o espírito, sabe que dói. Sabe que ali é uma zona de perigo. E aí foge? Foge o tempo inteiro. Normalmente tu vive, digamos assim, me fugiu a palavra, mas assim, que bom, né? Quando foge a palavra é algo É bom, assim, não tem problema, quem sabe faz ao vivo. sensacional. É. No automático, talvez, você poderia Eu acho que botar a essa gente palavra? vive no automático. No automático. Sim, dentro da Matrix, sim, vivemos no automático, Isso, claro. mas ao automático do teu próprio inconsciente. Hum. Nem conseguindo captar o que ele está te mandando, porque ele te manda mensagens normalmente como medo, insegurança, sentimento de menos-valia. Ah, não vai dar certo. Aí eu ia falar, não vai dar certo. Sempre que alguém planeja alguma coisa, não vai dar certo. Por Ou quê? alguém diz do teu lado, não vai dar certo. Por quê?
Que? Porque a programação do inconsciente daquele ser é negativa. Ela é toda programada para não ir em busca de alguma coisa, Não ir porque adiante. não vai dar certo, porque teve muitos medos, porque teve muitos traumas, porque teve muitas informações na infância negativas. Precisa ressignificar essas informações. Ressignificar, para quem não sabe, com algum Importante. comando, com alguma técnica, o terapeuta, ou enfim, vai até aquele momento daquela dor e ressignifica, conta outra história para o inconsciente. Que é o que tu tá buscando agora também, né, Jana? Trazer para dentro Estou das... qualificando algo que eu já fazia até sem a questão da hipnose e da Tá. reprogramação mental. Porque tu sempre fala muito sobre isso. Como é importante a gente saber o que nos incomoda, Uhum. onde está especificamente a dor, ou as dores, né? Normalmente são muito mais do que uma, né? Várias. Mas o que fazer com ela e como virar essa chave, né? Sim. Para que realmente a gente possa chegar naquela vida um pouco mais leve do que a gente está levando agora. Acessar, não vai me faltar a palavra agora também, mas acessar. A gente corta depois. Não, a gente não vai cortar, a gente vai manter tudo Vamos isso aí deixar. mesmo. Mas acessar uma plenitude que eu acho que a gente ainda não tem aqui. Na terceira dimensão, enquanto, né? Eu acho que a gente quando a gente busca o autoconhecimento num formato bem profundo, a gente consegue viver de uma forma mais plena. Tá, Porque a gente consegue dar conta das histórias, porque a gente tem um entendimento, tá. tá? Porque Uhum. o autoconhecimento nada mais é que amadurecimento. Através do quê? De se reconhecer, de iluminar as suas sombras. Por que você tá rindo? Que eu gosto disso, iluminar as sombras, eu gosto. Ela já falou sobre isso outras vezes, talvez até nos nossos podcasts antigos da lá Pode no, ser? Não me lembro o que lá a gente no, falou. mas Mas é a acho que mesma sim, coisa. é Então, muito se bom. eu consigo iluminar a minha sombra, eu consigo lidar com o meu dia a dia. Ah, mas daí existem entraves que são cíclicos, que a gente estava falando há pouco aqui nos Nos bastidores, bastidores, que são cíclicos o que é isso? De tempo em tempo aquilo que se repete. Mesmo tu fazendo uma terapia, mesmo tu fazendo uma técnica, de vez em quando vem aquela história de novo, de vez em quando vem aquela pessoa de novo, ou de vez em quando vem aquele incômodo de novo. É porque uma situação talvez, algo assim, se aí repita. é algo que tu não tá conseguindo ir lá na raiz do problema com a tua consciência, Tá, ou com o que tu tá fazendo, ou com o que tu não tá fazendo, o tipo ou técnica de terapia que tu tá, e aquela questão vai voltando. Mas vai voltando por quê? Porque é a forma que o universo tem de comunicar com a gente. uhum, Tá repetindo é porque algo não foi bem entendido, algo não foi aprendido aprendido. e transformado. E às vezes é uma simples transformação. Pode ser algo do sentido assim, quer E, ver? por exemplo, Eu isso, tenho um exemplo meu, tá. né? Há umas 4 semanas atrás, talvez, um mês, uma conversa com o meu querido esposo, e caiu minha ficha, eu te contei isso. Que Deixa eu eu lembrar. tinha uma sensação dentro de mim de ter que dar conta da vida do outro, da Sim. vida das pessoas minhas próximas, como se eu fosse a única que trouxesse a solução. Seja dinheiro, seja saber, Prover seja. alguma coisa. Não interessa. Uhum. Essa sensação de eu ter que dar conta vinha comigo através de um acesso nas aulas também da doutora Proton que eu estou fazendo. No exercício eu vi, com 5 anos de idade, talvez até menos, que eu te comentei até, Sim, a de uma gente foi questão reviver de uma pai questão e de mãe, pai e mãe. Uhum. onde o meu sentimento não era porque eles estavam brigando ou sei lá o quê, era como nós iríamos ficar. Sobrevivência, uma questão de sobrevivência. Eu me lembro da história, um dia a gente pode contar aqui, porque é legal contar, né? E aí não adiantava eu aqui na minha vida hoje da rotina, ir vivendo, dando conta, se arrebentando para dar conta, sem saber isso. Por isso que vivo tendo que dar conta. Porque Agora tá uma programação dentro de mim. Tá, e agora explica para eles. Tu acessando essa programação, tu viu aquele momento. Isso. Tu te viu lá, tu sentiu Isso. tudo É que eu aquilo. fiz a técnica, né? Ok, isso. Então, Como é que tu transforma como é que é a virada de chave agora desse sentimento? ela não tem nem como explicar, porque ela é interna. Tá. Ela é uma sensação. Ah, entendi. A sensação de ter que dar conta, ela não existe mais em mim.
Agora, como que vai solucionar? Não sei. Tá, tu já não sente mais aquela angústia de eu tenho que dar conta de tudo aqui nessa casa, Não, ou na minha vida, não, ou no meu trabalho, ou eu com o não meu tenho que filho. dar. Mas uma coisa é tu falar, eu não tenho que dar conta. Mas você, não, quando a gente fala é Mas o sentimento. é o sentimento. Mexi de novo no microfone. Tá bom, Perdão, vai dar. vai dar. Tudo bem. É com o sentimento O mesmo. sentimento. Tá. E é, De leveza, e que é é o que tu fala. quando eu tento lembrar daquela situação e aquela situação não me causa mais o mesmo desespero ou não me causa mais a mesma sensação no corpo, eu curei. Tu tá Eu curada. ressignifiquei aquela questão. Bom, então as coisas vão, ó. Não Que sei coisa como boa. vai ser, mas vamos esperar pra ver, né? Vamos trazer um assunto que está muito na internet agora, e como a gente vai postar logo esse podcast, acho que a gente pode falar um pouquinho. Por que as pessoas, ao invés de buscarem uma terapia do autoconhecimento, ou procurar se conhecer melhor, não importa por qual Sim, caminho a pessoa escolhe, agora não já interessa. estou meio que generalizando, mas não importa. Não interessa. Ela pega e vai comprar e adotar e tratar que nem gente um bebê. Boneca. Eu nem vou dizer o nome do bebê. Bebê Querido. boneca. O que está acontecendo? Tu tem, assim, eu não tô aqui. Eu gosto de críticas construtivas, mas eu tô agora querendo entender o que está acontecendo, porque a gente só pergunta assim um pro outro: o que está acontecendo com a humanidade? Qual é o sentimento? Além, claro, das indústrias que se beneficiam desse movimento todo, que parece maluco, né? E é E eu ia maluco. começar minha fala dizendo que talvez muito é moda. Muito, não, e tem toda aí uma indústria preparada para vender esse negócio aí. O bebê, as roupinhas, Sim, e aí a loucura se instalou. Uhum. Tá, a loucura está instalada, mas para quem não é da indústria, não está vendendo, não está ganhando money, não está monetizando o seu Por Instagram. exemplo, para Qual é aquela a doença? mãe que pegou a boneca e foi para dentro do SUS porque a boneca estava passando mal. Isso. O que aconteceu com essa Por exemplo, pessoa, para aquele além do surto psicótico? Por exemplo, para aquele casal que foi na advogada porque estavam se separando Senhor, e quem é e que fica eles com a boneca? precisam ver a guarda Da compartilhada e boneca. as despesas, Socorro. tá? Então, para essas pessoas É. que eu vou falar, Isso, porque quem está ganhando money, a gente já sabe que é o dinheiro. Ok. tá? Tem que lacrar na internet, o canal fica Eu monetizado. preciso A gente aparecer. entende, tudo bem. Também é uma carência. Fora isso. Também é, né, Jana? Gente, tem coisas que eu vou fazer para monetizar. Eu não monetizo nada, mas assim, eu vou fazer para Ainda, investir calma. na minha carreira, digamos assim, Isso, de internet. Tem isso. coisas que eu faço. Ok. Por exemplo, uma boa mentoria que eu estou fazendo agora é um baita investimento, porque eu quero aprender coisas para trazer informações. Isso. Outra coisa é tu investir a palhaçada na tua vida, ser Eu ridículo. sendo bem querida aqui, ela palhaçada, ridículo. Mas é, né, No gente? YouTube que Vamos me combinar. corte. Para conseguir engajar e para conseguir likes. Me desculpa, isso nunca vai É pra acontecer matar. comigo. Então, para mim, isso é o quê? Uma forma de carência, que hoje a gente está vendo muito. Ah, também de estar no ibope da internet. Eu Tá, preciso, eu eu entendi o que tá preciso me falando. sentir querida, eu preciso me sentir amada. Então, isso leva aquela pessoa a fazer o que bem pensa. Tá, Uhum. mas tudo bem. A questão que eu entendo dos bebês, e eu gostei muito da fala da minha professora de constelação, que ela trouxe, até ela nem fez analogias. Ela é psicóloga, né? Entre outras coisas, ela é psicóloga também. Então, ela trouxe assim, que às vezes a dor e a ferida daquele ser é tão grande, e aí entra aquilo que eu falei antes, ele não consegue processar essa ferida numa terapêutica. Só Meu que daí o Deus. que acontece? Quando ele encontra um mecanismo de suporte, digamos assim, de substituição daquela carência, seja materna, seja até porque não pôde ter filho, seja do que for, ele vai para essas coisas. Por exemplo, o bebê. Por exemplo, desculpa aí, reborn, a gente galera. falando. É bebê reborn, né? Isso, pra não achar que é um bebê adotado. Bebê adotado tudo bem. Desculpem, meus machos, que eu vou agora trazer aqui, mas esses mocinhos que jogam play várias noites, disputam um monte de coisa, o que eles estão fazendo ali? Os mais velhos, né? Os mais Tá. jovens a gente até dá um desconto. A Mas gurizadinha. a partir dos 28 anos, gente, o córtex frontal já amadureceu, não dá mais para dar desculpa, Tá, tá? Então, a partir dos 28 anos, nós nos tornamos maduros a princípio, ok. tá? Temos noção de podemos produzir sinapses
esses Tu é um maduras, adulto, gente. Chega de ser criança, né? né? Pronto, ponto. Tá lá. Também é uma vida aleatória. Sim, e aí eu até coloquei aqui sobre surto coletivo, e aí eu primeiro chamei os bebês reborn, porque tá Surto todo mundo. coletivo. Mas é surto coletivo. Daí eu coloquei drogas, Sim, vícios sexuais e vícios alimentares e vícios de jogos. Eu tinha me esquecido, porque tem é muita gente que viciado em jogo. tá viciada em jogo. É, os alienados. É, Porque daí estão vivendo uma vida que não é verdade. Ou eles são os heróis, aquele dentro do jogo. dentro do jogo, né? Ou eles são aqueles heróis, né? Os Isso. fortes. Eu não sei, tem alguns jogos que criam uma vida tipo Minecraft, né? E aí tem outros também que criam uma outra vida Uma virtual. outra Uma vida, vida virtual onde uma tu tem. vida idealizada e sonhada que a pessoa não consegue como um ser normal, então ela consegue num jogo. Gente, está muito perto dos robôs e a IA substituir os seres humanos. Isso é assustador, porque a gente já está vendo com o bebê reborn que isso está acontecendo. Agora imagina bate, com, o, bo- com o robô IA, que hoje tu já conversa com ela, te pergunta como é que tá o dia, ela te pergunta se tu tá bem. Agora tu Imagina um imagina. robô. É. E aí o que eu imagino. Assustador. E eu não disse por que que eu acho que isso está acontecendo. É, que é o principal, tá. Mas vai ter gente conversando por horas com a IA e não conversa com o ser humano. E aí Exato. não se comunica, que é o que eu falo. A comunicação ainda, e para o futuro será mais Uhum. importante ainda, em todas as profissões, né? Daí, Em sim, todas as todas as profissões. profissões. Esquece, As porque profissões e as profissões que não vão acabar são as as que que se comunicam, precisam e precisam se de comunicar. sentimento também. Exatamente. Porque uma coisa é ela te responder algo pronto, outra coisa é ela te responder aquilo que tu está trazendo ali naquele momento. Exato. Terapeutas, psicólogos não vão ficar sem trabalho, bem pelo contrário, vão ter muito mais. Algumas profissões talvez sim, né? Acho que sim, algumas vão se perder. Isso. Mas há muitas vão precisar esse desenvolver da comunicação que é importantíssimo, Exato. né? Por que Então, então? então Responde. não, eu vou dizer o que que eu O que sinto tu sente que dessa é, história? Desse primeiramente, surto? primeiramente, uma carência afetiva Tá. não solucionada da infância, óbvio, né? O que que é não solucionada? Nunca olhada, não tratada, seja na psicoterapia, seja no psicólogo, seja no psiquiatra, seja no terapeuta. Não olhou para aquilo. E hoje as pessoas estão sendo acionadas pelo universo, daí entra muita questão da espiritualidade, das energias, para realmente se aprofundar a isso, ou elas vão realmente ter surtos. Por que que a tendência agora é mais ainda depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso Para lá que as pessoas em se voltem para o 2000 autoconhecimento. já era dito. Sim, Se a pessoa não fizer sua reforma íntima, kardecismo é falava, verdade. se a pessoa não fizer É verdade. autoconhecimento, né? E aí Jung fala muito sobre isso, Hum. não tem saída. E quais são as doenças Se tu do não procurar essa ajuda, tu vai começar a surtar. surtar? E os surtos podem ser de vários formatos. Pode ser uma dependência química, e aí entra o quê? Entra açúcar, entra bebida, entra Verdade, comida, boa chamar isso também. né? Isso tudo é surto e também é uma Carência forma é de uma forma de, é uma vício, fuga. é uma Os fuga. vícios são uma fuga, sabe? Isso é uma coisa que é muito importante, eu acho que as pessoas se darem conta. E vai ter gente que vai dizer que não, mas vício é uma É uma fuga fuga. de uma dor, de uma carência. Me falta algo, Então eu vou suprir eu supro. comendo muito açúcar, ou bebendo muito, ou me drogando com alguma Ou droga então, assim, a minha vida ilícita. foi um inferno. Minha Agora vida eu foi vou. uma tragédia. Eu não sei olhar para isso, eu quero esquecer. E aí o que acontece? Ou eu repito toda aquela história, ou eu vivo em depressão. Porque o meu inconsciente está linkado lá naquela história. E quando o inconsciente é linkado no passado, depressão. Depressão. Eu quero viver só para conquistar, eu quero viver só para a vida lá na frente. Ansiedade. Viver o hoje significa a gente se colocar na vida presente e vivenciar as experiências e as dores do presente. Porque o resto tudo é fuga. De alguma forma é fuga. É o meu olhar, né, Jean? E eu acho que é um olhar bem
bem Nossa, equilibrado, tudo generalizado aqui, né? né? Imenso. Sim, tá bem generalizado hoje esse nosso primeiro episódio O retorno. desse retorno da Podia chamar assim, temporada. né? O retorno. Tá, a Episódio gente já 4, decidiu o aqui. retorno. Isso aí, o retorno. Porque realmente eu quis trazer um assunto que está rolando agora na internet. Eu achei que era importante trazer uma visão mais equilibrada, não só criticando, porque a gente tem na internet os que criticam, Sim. os que não criticam, né? E eu entendo as críticas, porque eu também acho uma loucura. Eu toquei de novo no microfone. Eu também acho uma loucura. E me parece algo bem sério, porque é um surto coletivo que precisa de tratamento, todo mundo está precisando, então tá nítido, né? Mas as pessoas, desculpa, Tati, é que eu acho que o gancho vai pegar agora. As Hum. pessoas não têm personalidade. Porque a personalidade, ela requer uma coisa muito, muito primordial. Autoestima. E eu digo Tu sempre, não vai ser quem tu és se não tiver autoestima. que a baixa estima é a dor do universo. É. Porque o que é a carência do amor próprio. Verdade. Então, Uhum. quando eu não tenho autoestima, quando eu não tenho amor por mim, eu não banco ser eu mesma. Eu não banco, eu preciso estar na moda para ser aceita. Eu Preciso lacrar pra eu estar com o meu preciso estar com Instagram, meus com o cabelos não Ibope. sei o quê, eu preciso usar roupa tal. Gente, Mas isso não tem nada a ver com autoestima e cuidado. não. É que as pessoas meio que. Porque há uma mistura aí. Uma Pra coisa tu ser autêntica, tu não tem que pintar teu cabelo de loiro, tá? Tu tem que ser preta e grisalha. Não, mas eu não Não. gosto, eu me cuido, eu gosto no loiro. Isso é autocuidado. Entendeu? Mas assim, é tu fazer porque tu gosta. Isso, não porque tá sendo Né? Que imposto pra nem eu mim. sempre digo assim, tu bota as pestaninhas, né? Sim, eu coloco. Eu já não gosto. Tá tudo E bem. aí eu vou, se eu não tenho a minha autenticidade, que é a minha personalidade, que também foi muito bem trabalhada nesses anos todos, a né, minha gente? também. Porque não era. Não. Então, A gente assim, melhorou o bastante. que eu ia fazer? Ai, bota pra mim também, porque eu preciso estar na moda. Não, isso, tá, agora eu entendi o que tu tá falando, eu acho que daí pra eles lá também vai ficar bem transparente, bem equilibrada a nossa fala. Autocuidado é uma coisa, autoestima é uma coisa. Agora, tu seguir uma moda que é imposta pra ti, tu não curte aquilo, bom, aí tu tá te prejudicando, tá te prostituindo. E aí entra toda essa história que a gente tá falando agora. Então, as Exato. pessoas, elas começam, todo mundo tem a veinha da dor. Uhum. Todo mundo tem. Seja enorme ou seja pequena. E tá todo mundo dentro dessa veia da dor querendo ser o quê, gente? Qual é a dor do mundo? Ser amado, ser aceito, pertencer. Tem mosquitão. Tem mosquitão aqui. Pertencer. E aí entra uma das leis das ordens do amor, na verdade. Na lei, ordens do amor. Que Bert Hellinger trouxe e é muito bem colocado. O pertencimento. Então, para eu pertencer a uma tribo, eu preciso usar Um cocar. o cocar. Para eu Isso. pertencer lá na escola, eu preciso ir de roupa rasgada, sei lá. Ai, umas ideias assim, né? Não, mas são só Para eu exemplos. pertencer, para eu ser amado, isso significa pertencer, ser amado, ser visto, eu preciso estar como todos. E não é assim que funciona. A vida não é assim. Só que sim. O sol tá se pondo. O sol tá se Tá pondo. lindo aqui, ó. Se pondo aqui em mim. Então é isso. Na verdade, tem muita coisa para falar, né? Já estamos agora em... A gente vai terminar esse episódio, galera, mas a gente tem muitos assuntos. A gente quer voltar. reflexões, na verdade, né? Isso, são assuntos que vão ser atuais ou não, porque o que a Jana recebe muito e a gente entendeu é que a gente precisa ensinar. É isso? Precisamos passar Então, o que a gente sabe. tudo que a gente sabe a gente vai passar aqui, tudo que a gente viveu a gente vai passar aqui, tudo que tem de curiosidade na internet talvez a gente traga um outro olhar para vocês. A gente já trouxe aí sobre os bebês reborn e sobre outros vícios e drogas e etc. E eu acredito que a gente vai trazer bons episódios daqui em diante, a gente está de volta mesmo, então é o retorno. Obrigada, Jana, por ter emprestado a tua casa para ser o nosso estúdio de podcast. Sim, nós vamos na próxima gravar vez aqui. ficar um pouquinho mais organizada nessa função de iCloud. Na verdade, ela temia que o iCloud dela estaria lotado. A gata tá em cima do telhado. E ela temia que o iCloud dela não funcionaria, estaria lotado e dito e feito. A gente começou a gravar os primeiros 15 minutos, o iCloud lotou, a gente teve que fazer um upgrade, né, aquelas coisas todas, comprar. E aí mandar as fotos e os vídeos que a Madonna aqui não tinha enviado ainda. Bom, quem tem iPhone sabe
Eu, graças a Deus, tenho um Xiaomi, aí a coisa não tem esse problema. Mas quem tem iPhone sabe a função que é, então a gente quer agradecer de coração a presença de vocês aqui no nosso canal e convidar vocês para continuarem nos seguindo, continuarem lá apertando o sininho, ativa o sininho. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Exatamente, para vocês receberem as nossas postagens de vídeos que a gente vai fazer aqui com muito amor e carinho para vocês, né, Jana? E mandem dicas de assunto. Isso, a gente vai adorar que vocês vão lá e escrevam ou no Instagram da Jana, ou no meu, ou então nas mensagens do próprio YouTube, do próprio canal. Escreve lá se tu quer que a gente traga algum assunto especial para vocês, tá bom? Um Valeu, beijo e galera. até a próxima. Beijo.